Slide 29, o item 3, a igreja e os meios de comunicação. Separei o Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. É claro que a televisão ela não é maligna, mas nós temos que tomar cuidado com o que os meios de comunicação querem transmitir para a sociedade atual. Nós estamos vivendo no Brasil um momento em que os meios de comunicação estão sendo adquiridos pelos chineses. Eles já fizeram parcerias com mais de uma rede de TV no Brasil, e comunistas, você sabe como eles controlam os meios de comunicação. É uma situação perigosa. Então nós estamos entre o comunismo radical, tá bom? Que é o chinês, e a perversão defendida por alguns canais de TV. Antes, algumas igrejas proibiam o uso de rádio e depois da televisão, cinema e assim por diante. Com o tempo, todos esses meios de comunicação foram admitidos. A igreja tem como usá-los para o bem? A igreja tem como se proteger dos meios de comunicação? Sem sombra de dúvida, a resposta é sim, nós temos como nos proteger. Coloquei também aí 1 Coríntios 6,12, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O cristão deve estar consciente que a sua contribuição para a sociedade não será completa se ele não for autêntico. Não será completa se ele tiver discurso de conciliação quando a Bíblia estabelece separação de um determinado tema. Bom, então, o cristão ele vai perder a sua identidade e ele não conseguirá mais contribuir para a sociedade. Tá bom? Então, existe na história grupos que se identificam como cristãos, mas infelizmente perderam a sua contribuição porque eles foram se adequando à sociedade, se adequando e perderam assim a sua essência do cristianismo. No slide 31, o cristianismo era acusado de muitas coisas no Império Romano. Duas delas se aplicam a esse tema em debate. Primeiro, hábitos anormais e inimizade ao Estado. O Império Romano acusava os cristãos disso. O cristão nunca foi inimigo do Estado, mas a sua prática de não adorar o imperador e as divindades estabelecidas por ele gerou essa acusação. O cristão nunca teve hábitos anormais, mas a sua prática de não fazer o que a maioria fazia gerou essa crítica. O fato do cristão se considerar primeiro cidadão do céu e depois cidadão de um país aqui na terra causa muitos conflitos. O cristão deve seguir primeiro a lei do céu e depois as leis da terra. Por conta disso, muitos países comunistas acabaram considerando o cristão como tendo hábitos anormais e tendo inimizade ao Estado, pelo fato dele não se submeter à lei que proibia a entrada de Bíblia nesses países. Olha, nós tivemos noticiado por meios de comunicação sério, como o Gospel Prime, que a China ela chega a pagar $1.500 para quem denunciar uma igreja que esteja funcionando no lar de alguma forma oculta. Por quê? Eles estão perseguindo os cristãos. Infelizmente, há 10, 15 anos atrás, nós ouvíamos falar até de uma notícia de um avivamento na China, mas parece que o comunismo, infelizmente, apertou o cerco e começou a perseguir os cristãos, e os cristãos estão sendo perseguidos na China, assim como era no tempo de Mao Tse Tung, que matou a maioria dos cristãos que viviam naquele país. Essa é a situação que nós estamos vivendo. Então, o que o cristão que vive lá no comunismo ele tem que fazer? Será que ele tem que se adequar e passar a dizer que Karl Marx é uma pessoa que tem uma importância tão grande quanto Jesus? Ou que os seus ensinos sociais são melhores que a Bíblia? Não, de maneira nenhuma. Ainda que eles enfrentem a morte, ele tem que continuar pregando o contrário. E no Brasil, já corremos risco, já tentaram fazer leis que colocariam o cristão numa situação dele ser condenado
tá bom? Por pregar doutrinas bíblicas. Falaremos disso um pouco mais à frente.